No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Um resumo das principais entrevistas que foram feitas aqui no nosso jornal diário, com especialistas de diversas áreas, sempre debatendo temas de importância para todos nós. Saúde, educação, políticas públicas, economia. Alguns dos assuntos que o Jornal da Rede Alesp leva até você todos os dias. Então vamos a mais uma edição do Rádio em Revista. E vamos com a nossa primeira entrevista. Você sabe como andam os prazos dos processos judiciais em meio à pandemia? Nós conversamos com Augusto Bruno Mandelli, juiz e diretor de assuntos legislativos da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Acompanhe. Desde o começo da pandemia, lá em março de 2020, é natural que tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo como as associações tenham se movimentado e se dedicado quase que exclusivamente a atenção para a pandemia, para a solução dos problemas da pandemia, Muitas novidades, muitas coisas a gente não sabia como lidar e tudo mais. Agora, tanto o Tribunal de Justiça como a APAMAGES, e tenho certeza todas as demais associações de magistrados pelo Brasil afora, inclusive a AMB, colocaram todos os seus esforços exatamente no enfrentamento da pandemia, de forma que a prestação jurisdicional não ficasse parada, e ao mesmo tempo a gente cumprisse todas as determinações sanitárias, todas as exigências e tudo mais, Então, desde o começo da pandemia, o foco foi o trabalho remoto, sem prejuízo de tentar não prejudicar a população, acesso ao judiciário. Hoje nós já estamos vendo algumas varas 100% digitais, o Tribunal de Justiça, juntamente com a APAMAGES, tem desenvolvido esse tipo de projeto. A gente já tem outros projetos em andamento, como a audiência de custódia agora, que vai começar a ser 100% digital também. Então, assim, conforme as coisas vão acontecendo, o tribunal, juntamente com a APAMAGES, que ambos têm um diálogo muito bom, vão tomando as providências, É muito difícil a gente conseguir antecipar os problemas que irão surgir, A gente está vivendo um momento de incerteza quase que absoluta, Porém, hoje, como a gente já tem mais ou menos aí o parâmetro, como que as coisas se dão, como que elas acontecem, então a gente já tenta antecipar alguns problemas que virão, Então, essa questão da audiência de custódia virtual, essa questão também de varas 100% digitais, a questão também dos advogados agora que já têm a oportunidade de digitalizar os processos de físicos para digitais, são medidas que estão sendo adotadas, que estão sendo implementadas, inclusive, de forma que a prestação jurisdicional continue, a produtividade está excelente, acho que é difícil questionar essa informação, Então, é uma realidade que veio para ficar, É muito complicado agora, depois de tantos esforços que foram tomados para a solução de alguns problemas, é muito difícil agora a gente conseguir, entre aspas, voltar atrás, Então, dentro desse quadro, eu acho que a APAMAGES e as demais associações e o Tribunal de Justiça de São Paulo, toda a cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo, vem cumprindo um papel de extrema relevância. Tudo isso sem falar ainda na economia de dinheiro público, Doutor, eu queria aproveitar, eu sei que não é o objeto da associação, mas como utilidade pública, esclarecer a população o que está funcionando online. Porque nós temos a justiça criminal, trabalhista, temos os juizados especiais. Eu mesmo, por exemplo, fui semana passada no fórum, aí me deram um e-mail, falaram, não, tudo por e-mail. Aí eu mandei um e-mail e eles falaram, olha, vai demorar uns dias porque está com muito serviço. Mas, de qualquer forma, quem precisa acessar o judiciário hoje, tem alguma orientação que o senhor pode dar para evitar ir ao fórum? Então, veja, hoje, como algumas comarcas já estão começando a voltar, já estão algumas em fase amarela e tudo mais, Para esses casos, já é possível ir até o fórum, tirar dúvida ali com os cartórios e tudo mais. Porém, a regra hoje é tudo digital, Então, o processo é digital, o peticionamento é digital, todos os serviços do Poder Judiciário estão funcionando adequadamente, não tem nenhum que esteja paralisado. Foi mencionada a questão dos juizados,
no juizado, uma ideia muito legal que foi implementada, lógico, talvez ainda esteja caminhando para aquilo que a gente chama de ideal, né? Mas já é possível fazer o peticionamento por e-mail. Manda a petição por e-mail, né, nasquelas causas que não se exige a presença de advogado e tudo mais. A própria parte pode apresentar a petição por e-mail e o cartório vai tomar as providências para que aquilo ali vire exatamente um processo. Isso é um avanço muito bom, muito importante, né? Evita da pessoa ter que ir até o juizado, até o prédio do juizado. A justiça criminal está funcionando normalmente, as audiências virtuais estão sendo realizadas de forma muito adequada. Os advogados, e aqui vale a pena elogiar também tanto a Ordem dos Advogados como o Ministério Público também, todos estão dando a sua força também, estão fazendo o seu papel. Então, assim, de forma geral, todos os serviços estão sendo prestados, a população, acredito eu, esteja satisfeita, o custo reduziu bastante, de forma muito significativa, a Justiça Civil está funcionando, a Justiça Criminal está trabalhando, enfim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu só posso falar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, eu garanto que tem feito o seu papel de forma muito satisfatória. Não tem nenhum serviço paralisado, muito pelo contrário, a produtividade que a gente tem visto, né, é uma coisa assim muito, muito significativa. Acredito que no início da pandemia ninguém poderia acreditar que algo desse tamanho fosse implementado, ainda mais considerando o porte, né, do Tribunal de Justiça. Né, o Tribunal de Justiça de São Paulo não é só o maior do Brasil, talvez ele seja, talvez não, é o maior tribunal do mundo, né? Doutor, uma perguntinha, os tribunais do júri, qual que seria hoje, está funcionando ou ainda tem algum projeto para mudanças? Porque quando a gente fala em tribunal de júri, a presença física das pessoas que fazem parte disso é muito importante. Como é que está sendo hoje ou está parado ainda? Então, nas comarcas em que estão em fase vermelha, né, na fase vermelha não tem como ir no fórum. E realmente, quando está em fase vermelha, não tem como realizar o tribunal do júri. Porém, acho que a partir da fase laranja ou amarela com certeza, já é possível realizar o tribunal do júri de forma presencial. Lógico, sempre respeitando as medidas de distanciamento, né, algumas medidas sanitárias e tudo mais. Na minha antiga comarca, agora eu estou em Avaré, né, mas na minha antiga comarca lá em Biúna, a gente fazia, vamos fazer o sorteio dos jurados aqui na praça, aqui na frente do fórum, né, apenas aqueles que forem sorteados adentram para o prédio, aí já sentem em alguns lugares adequados, respeitando sempre ali 1,5 m ou 2 metros até de distanciamento. A gente tenta fazer o júri sem intervalo para coisa ir mais rápido também, para o resultado já sair o quanto antes, para liberar as pessoas, né? Sempre também medindo a temperatura, perguntando se as pessoas estão com algum tipo de sintoma. O Tribunal do Júri, ele tem uma função muito importante, né? Não é só para a questão da justiça, mas também para a sociedade, né? É a oportunidade que o cidadão tem de dar sua voz no julgamento judicial, né? Então, a prioridade em todas as comarcas que tem todas as varas que têm essa atribuição, tem que ser a realização do júri, né? Então, ainda que se aceite com uma medida excepcional, os tribunais do júri não podem parar, né? Então, guardadas todos os devidos cuidados e tudo mais, tomados esses cuidados, o tribunal do júri não tem como parar, não tem como a gente aguardar, né? Então, assim, exceto quando está em fase vermelha ou de repente, alguma comarca esteja em alguma situação muito excepcional da pandemia, os tribunais do júri têm se realizado, têm acontecido. Eu desconheço, assim, alguma comarca que esteja com uma pauta tão avançada, assim, para a realização dos júris. Doutor, a pandemia acabou estimulando todo o processo online, né? O que o senhor pode dizer para a população? Porque muita gente, às vezes, procura a gente como um jornalista e fala, olha, eu tenho um processo ali na Justiça do Trabalho, você dá uma olhada para mim? As pessoas não sabem que, às vezes, você pega um site, entra lá na Justiça do Trabalho, porque tem a primeira instância, a segunda instância, às vezes é um número com 20 números, a pessoa coloca. O que o senhor pode dizer para a população? Esse acesso que hoje é facultado aos advogados, a população também consegue, muitas vezes, olhar o andamento do seu processo, ver como é que está a situação, se por acaso não tem um advogado, ou mesmo que ela também tem o direito, né, de olhar e verificar isso online, né? Sim. Na Justiça do Trabalho eu desconheço qual seja a realidade, mas no Tribunal de Justiça de São Paulo as partes têm acesso, sim, aos processos de forma virtual, né, tanto de forma direta como por intermédio do advogado. Então, esse tipo de problema, óbvio, né, de repente,
A gente sabe que tem muitas comarcas aí que tem pessoas muito humildes, pessoas que não têm nem internet em casa, né? Por exemplo, até pouco tempo a gente tinha competência delegada aqui, né, na Justiça Estadual, e ainda tem alguns processos que estão em andamento, né, e são pessoas muito humildes, pessoas do campo, pessoas que acho que nem sabem mexer ainda no smartphone ou na internet. Então, é claro, esse tipo de pessoa pode estar sofrendo um certo prejuízo, né, porque ela estava acostumada, vou lá no centro, aproveito e passo no fórum para ver meu processo, né? Para esse tipo de pessoas, é claro que a gente tem que ter um pouquinho mais de compreensão, tem que esperar, né, que a estrutura chegue lá no local onde a pessoa reside, para que ela consiga acessar de sua casa o processo, para que ela aprenda, para que ela se informatize, né, vamos colocar entre aspas, né, para que ela tenha esse acesso amplo também. Mas esse tipo de ideia mesmo, de ampliação dos serviços, o judiciário dá a sua contribuição, a gente tenta sempre colocar a informação no site, a gente tenta sempre fazer uma divulgação ampla dos projetos, mas não compete a nós exatamente aqui do judiciário ampliar essa rede de internet, né? E a gente não tem como, assim, a gente entende que existam pessoas aí que não têm acesso à internet, que têm dificuldade e tal. Para essas pessoas, infelizmente, ela ainda vai ter que contatar o advogado, entrar em contato com ele para saber como que está o andamento do processo. Mas para uma imensa maioria aí da população, elas já conseguem acessar o processo de sua casa, mesmo através de uma senha que existe para acessar os autos, né? A gente fala agora sobre o projeto de lei 1114, de 2019, que cria o programa SP Prato Vegano. O objetivo do projeto é oferecer à população de São Paulo uma alimentação mais saudável. Sobre esse tema, nós vamos conversar com Silvana Andrade, diretora da Agência de Notícias dos Direitos dos Animais. Esse é um projeto que, sob todos os aspectos, é importante, inclusive na sustentabilidade, na proteção nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, para o planeta. Então, o último relatório do painel de biodiversidade da ONU, que foi publicado no dia 29 de outubro do ano passado, disse muito claramente, parem de desmatar, evitem o consumo de carne. Então, esse é um projeto que ajuda, né, a nós, que entramos na era das pandemias por conta do desmatamento, por conta do consumo de animais. 75% das doenças atuais, modernas, advém dos animais. Isso é uma informação dada pela ONU. E no Brasil, por exemplo, 90% das florestas desmatadas é por conta da pecuária. Então, esse projeto, além de ser ético, né, do nosso ponto de vista, eu sou vegana e ativista em defesa dos direitos dos animais, é um projeto também que vai contribuir para a saúde do planeta, para a saúde de todas as pessoas e também do ponto de vista econômico. É muito importante. Hoje a gente tem um desperdício aí, eu acredito, no Brasil na ordem de 65% de frutas e legumes, desde a produção até chegar à mesa. Dessa forma, a gente vai aproveitar melhor, eu acho que contribui também para a redução disso, mas principalmente para o planeta e o futuro das novas gerações. Então, hoje o consumo de uma comida vegana que é nutritiva, e eu enfoco aqui a questão do orgânico, na medida do possível, se puder ser orgânico, tanto melhor. Né? Os pesticidas, os agrotóxicos, eles são venenos que acabam matando a nós, mas também a insetos, enfim, a toda a natureza. E na proposta do veganismo, você tem um impacto mínimo, né, na destruição do planeta. Esse é um projeto de extrema importância. Eu acredito que o governador, com a consciência que ele tem em relação ao meio ambiente, ele vai sancionar. Doutora, quando a gente fala, como a senhora mesmo falou, em produtos orgânicos, faz muito bem para a saúde, sem agrotóxicos, ajuda o meio ambiente e também como pratos veganos, só que a gente vê que existe ainda muita resistência, porque é muito caro. Hoje, se você quer ter uma vida saudável ou também ter uma vida vegana, hoje custa caro. A senhora acredita ou que se o governo colocasse mais campanhas e apoiasse mais essas causas, e ficaria muito mais barato e teria muito mais livre acesso para as pessoas?
Com certeza. O orgânico é ainda um pouco mais caro, mas aquela diferença que a gente tinha, gritante, hoje em dia diminuiu bastante. Então, é possível comprar produtos orgânicos que são distribuídos, por exemplo, pelo MST e outros pequenos agricultores, um preço bastante acessível, muito parecido com os produtos das feiras. A gente tem supermercados que também têm um repasse, né, para o consumidor com um percentual muito, assim, minimamente diferente em relação aos produtos com agrotóxico. Mas sim, ainda são caros, e eu acho que precisa de incentivo. O que falta para a produção orgânica são incentivos maiores, né? Esses investimentos que os governos poderiam fazer para baratear ainda mais a produção. Então, quanto maior a demanda, é claro que os preços vão baixando. E para isso eu acho que os governos, em lugar de investir em plantações que utilizam pesticidas, e a gente teve um aumento gigantesco nos últimos 2 anos, né, mais de 1.000 novos agrotóxicos foram liberados, alguns com a toxicidade rebaixada, o que significa, a médio e longo prazo, um problema de saúde pública, porque esses gastos vão aumentar com a saúde. Muitas pessoas adoecendo de todos os tipos de doença, entre elas o câncer, mas também problemas respiratórios, entre alergias, que vem crescendo bastante nos últimos anos. E se houver esse incentivo, é claro, os orgânicos podem ser até mais baratos do que essa produção com veneno. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão nutritiva do prato vegano, vegano e também em relação ao sabor. Digamos que esse projeto vingue e esteja lá no Bom Prato, né? As pessoas estão acostumadas culturalmente a comer um bife, um peixe, um frango, e dá para construir pratos assim que sejam saborosos e nutritivos, ou vai dar muito trabalho? Como é que é isso? Olha, cada vez mais dá para fazer isso, e no mundo inteiro, o Bill Gates acabou de dar uma entrevista essa semana, ele disse que daqui a algumas décadas as carnes serão todas vegetais. Ele mesmo é um grande investidor nessa área, assim como grandes bilionários, o dono da Virgin, assim como Leonardo DiCaprio. Aqui no Brasil, a gente já tem muitas empresas produzindo, está aí nas gôndolas dos supermercados, carnes vegetais. São carnes a partir de plantas, e aí quando eu falo carnes, eu incluo peixe, né, o frango, todas essas. Fora do Brasil aqui a gente tem presunto, pode ser feita uma feijoada vegana, muito saborosa, mais leve, e sem os aditivos químicos e tudo de ruim que a carne traz. Por exemplo, as pessoas não têm ideia, mas sim, os animais tomam hormônios, ninguém vai tirar o carrapato do boi, então eles são lavados com agrotóxicos, muitos medicamentos. Tudo isso, né, impacta não só na saúde humana, mas como também no meio ambiente. Então, os animais, com seus excrementos, quando liberam fezes, urina, acabam por poluir os lençóis freáticos, né, os aquíferos que nós temos, subterrâneos. E aí, isso tudo, e eu costumo dizer, em algum momento da vida da pessoa, o médico vai dizer para a pessoa retirar a carne do prato, né, seja por problemas renais ou de outra ordem. E a alimentação vegana, o impacto na saúde já está provado por vários cientistas no mundo inteiro, das maiores universidades. É claro que existem estudos também contrapondo isso, porque é uma indústria ainda muito forte, mas a gente pode se alimentar perfeitamente, né, de forma vegana, com os sabores muito parecidos, porque o que diferencia é o tempero. Né? As pessoas, se der um prato de uma carne sem tempero, crua, provavelmente as pessoas não vão comer, ou simplesmente se assar uma carne sem tempero, ela não será consumida da mesma forma. Com os temperos que é feita a comida vegana, muitas vezes, e eu acredito, para mim sempre, ela é bastante, muito mais saborosa. Para mim, no meu caso, é sempre. Além de ser nutritiva, né? E do ponto de vista ético, a gente não está impactando, a gente não está
causando a morte de outros seres, causando sofrimento e dor. Os animais, quando são mortos, eu já estive em matadouros, eles gritam muito, né? Eles sabem que vão morrer, e toda essa descarga que eles têm de adrenalina, isso também é um mal na carne. Então, a gente já vive no mundo sem qualquer necessidade de usar de violência, né, de causar dor a outros seres. E então eu só vejo vantagens, e se vocês quiserem, já estão convidados aí comigo num restaurante vegano. Aqui a gente tem em São Paulo restaurantes, inclusive, né, japoneses, chineses, com culinárias específicas, veganas, totalmente veganas. E em qualquer lugar a gente pode consumir essa comida, que eu convido a todos para experimentar, porque é muito saborosa. Realmente... Não é só o almoço, as sobremesas também são muito boas. Já fui, viu, Lilian? Tem um amigo que ele é apaixonado, ele vai ali na zona cerealista de São Paulo, ali no Mercadão, né? Então tem umas lojinhas ali que vende muitos produtos. Ele entra naquilo assim, ele não quer sair nunca mais. Aí ele falou, vamos comer uma feijoada vegana. Realmente uma delícia. A gente tem muito que aprender sobre esse universo, né? Eu até brinco porque, assim, os animais, eles têm uma percepção do que é saudável. A gente um pouco que perdeu isso. Tem um caso que eu brinco, eu estava numa rodoviária do interior, estava com fome, falei, não gosto de comer fora, mas pedi um cachorro quente, não gostei. Aí tinha um cachorro perto, Silvana, peguei, coloquei lá para ele comer, ele cheirou e fez assim com a cabeça, não quis a salsicha. Para a gente ter uma ideia de como a gente vai comendo produtos com muitos condimentos, com muitas coisas, que a gente, é saboroso, mas aquilo não faz bem para a nossa saúde, né? Eu queria só emendar rapidinho para falar sobre o reaproveitamento. Você acha que o veganismo e o projeto, ele traz essa cultura de reaproveitar os alimentos também? Com certeza. E o projeto traz uma coisa super importante, que é a saúde. Uhum. Quanto menos industrializado os alimentos, né, menos embalados, processados, mais saúde a gente vai ter. Então, esse é um ponto básico do projeto. E eu acredito que na compra, o cuidado, investindo mais, né, em legumes, e frutas e grãos, a gente pode criar aí uma cadeia de bom aproveitamento, né, com os fornecedores, já que é uma perda muito grande. Você escoa essa produção, né, mas principalmente eu falo para vocês que é a questão da saúde. Então, as carnes, os embutidos, de uma forma geral, eles têm muitos químicos, muitos aditivos, e isso vai causando a médio e longo prazo. Em algumas pessoas que já estão nascendo, se vocês fizeram um levantamento, vão entender que já tem muita gente com intolerância à lactose, né, e à lactase. Antigamente as pessoas não levavam isso em conta, hoje os médicos já veem com exames isso de forma mais clara e rápida. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta e com um assunto que interessa a muitos pais: a saúde mental de crianças em tempos de pandemia. Para falar sobre esse tema, a Rede Alesp recebeu Kátia Pacheco, que é psicóloga e doutora em Educação e Saúde pela Faculdade de Medicina da USP. Confira! E, na verdade, o impacto é bem grande também nas crianças, né? A gente esquece que os adultos, às vezes, conseguem dar uma escapada para um supermercado, para um trabalho, uma farmácia. As crianças não, elas acabam ficando mais tempo em casa e esse impacto é grande. Pesquisas, inclusive, numa organização, numa ONG da Espanha, a Save the Children, mostra que de 1 a cada 6 crianças se sentiram frequentemente deprimidas durante o isolamento, e a gente observa a regressão de comportamentos que já tinham sido superados, como enurese noturna, chupa-dedo, chupeta, irritabilidade, transtornos de ansiedade, do humor. Então, o impacto é bem grande das crianças.
Com esse isolamento social, qual seria a dica que você daria para um pai que já está observando esses tipos de comportamentos na criança? Procurar uma ajuda psicológica, cortar celulares, porque a gente fala, a criança fica o dia inteiro no celular. Mas qual é outra coisa que ela vai fazer dentro de uma casa onde tem lugares que são pequenos, que estão cheios de crianças, pais trabalhando? Qual seria a primeira dica que você daria para os pais? Olha, de forma geral, Lilian, eu acho muito importante que os pais estejam sempre abertos para a escuta dos filhos, né? Para a escuta da criança, que a criança tem que deixar a porta aberta para o diálogo. Sempre passando, mesmo quando a gente precisa passar algum limite, passando a mensagem de amor é muito importante. Agora, de forma mais prática, é fundamental que a criança, ela possa estabelecer uma rotina dentro de casa, mesmo quando ela não está nas atividades presenciais. Então, o dia que está em casa, acordar no mesmo horário, seguir os horários das refeições, trocar de roupa, tirar o pijama, são coisas muito importantes. Uma outra dica muito prática para tentar mitigar os efeitos desse isolamento seria que as crianças pudessem participar um pouco mais da engrenagem familiar. E isso que você falou é muito verdade. Às vezes os pais estão em home office e a criança sente que está fora daquela engrenagem familiar. A sensação de não pertencimento ela é muito prejudicial para a saúde mental. E como que a gente favorece essa sensação de pertencimento? Atribuir pequenas tarefas, pequenas funções para a criança é muito importante. Então, que ela possa, dependendo da idade, do nível de desenvolvimento, tirar um lixo, colocar uma mesa, arrumar uma cama, ela vai se sentir pertencente àquele ambiente, ela sente que tem uma função na engrenagem familiar e isso é muito positivo para ela. E vamos falar um pouquinho de volta às aulas, Kátia. Muitos pais são contra, outros são favoráveis. Tem muitas escolas que já voltaram. Numa porcentagem de 1 a 100, qual que é a importância da escola na vida das crianças? Nossa, a porcentagem é máxima, né? É muito importante a escola. A gente tem o grupo social, o primeiro grupo social que a criança tem é o grupo familiar, que é onde é passado os valores, as regras sociais, mas é na escola, que é o segundo grupo dela, social, que ela pode colocar em prática esses valores, que ela pode desenvolver empatia, pode aprender a conviver com respeito diante das diversidades. Então, isso tudo não é efetivo pelo ensino à distância. E mesmo em termos acadêmicos, a gente sabe que as crianças pequenas, elas têm um pensamento muito concreto. E a aprendizagem precisa ter da experiência. A criança precisa experienciar no concreto aquilo que ela está aprendendo para que a aprendizagem seja efetiva. E isso, o ensino remoto, ele não é efetivo nisso. Então, de fato, a escola é fundamental, nada substitui um professor em sala de aula. Eu estava pensando, você falando aqui, na questão do esporte, porque eu conversei com um secretário esses dias e ele falou, olha, eu incentivo muito o judô. Eu falei, mas o judô é de contato. Ele falou, mas a gente faz, quando tudo não dá para reunir, a gente faz online, mas a gente reúne com espaçamento e sem contato. Então, a gente dá outros tipos de atividades ligadas ao esporte. Mas mesmo assim, a gente sabe que é difícil. Quando se trata de escola, eu tenho conversado com os secretários, eles falam, olha, a gente tem feito um levantamento junto com os pais. Então, tem cidade, por exemplo, que aceitou, 55% aceitou voltar dos pais e os outros 45% ainda têm receio, não estão levando seus filhos, né? Então, quando se trata de esporte, você acha que daria, não sei, alguma medida, por exemplo, reunir a molecada numa quadra com distanciamento, num grupo de WhatsApp, fazer algumas medidas? Porque o esporte talvez fosse uma das questões estruturais para evitar que as crianças fiquem depressivas, enfim, né? Sim, a atividade esportiva ela é muito importante, ela trabalha não só o motor, a saúde, como a parte social, e você seguindo as medidas sanitárias, os protocolos de segurança, ele vai ser seguro, não vai colocar a criança em risco. Eu também acredito que é muito importante levar em consideração as especificidades de cada família, da saúde de cada família e de cada criança, e que isso seja algo voluntário das famílias. Agora, que realmente, de acordo com se seguir os protocolos de segurança, isso vai fazer muito bem para a saúde mental da criança, isso não tem dúvida, é muito importante. Ô, Kátia, quando que os pais, eles podem, como eles podem distinguir que é o problema na criança que eles podem resolver ou eles têm que buscar já ajuda psicológica?
Toda mudança muito drástica de comportamento é importante já acender um sinal de alerta na cabeça dos pais. Então, uma criança que começa a querer dormir demais, ou começa a não dormir nem um pouco, come demais por ansiedade, ou ao contrário, começa a restringir muito a alimentação, tudo isso vai mostrando para a gente que é importante uma ajuda profissional, que já está saindo do padrão comportamental que aquela criança tinha. A criança, ao contrário do que a crença comum acredita, ela também pode ter depressão, só que ela não vai manifestar da mesma forma que o adulto. Ela não vai dizer que está sem esperança, que está muito triste, ela vai manifestar com outro tipo de comportamento, como essas mudanças que eu acabei de falar, e também muitas vezes dizendo, eu quero fugir, eu quero dormir. Ela vai usar o repertório de vocabulário que ela tem e de conhecimento que ela tem sobre as emoções, mas isso aparece com esse tipo de fala. Por isso que essa escuta, essa atenção à criança por parte dos pais é muito importante. Então, toda vez que você perceber que saiu muito de um padrão que era da criança, que era o padrão dela, já tem que ligar aí o sinal de alerta e procurar uma ajuda profissional para saber se é necessário ou não um tratamento. Eu gostaria de saber também em relação à faixa etária, porque a gente tem assim, desde o bebezinho, que claro, fica mais em casa, não sai muito, né? Criança pelo ECA, né? Até seria 12 anos, mas a gente tem os jovens também. Mas enfim, existe uma faixa etária que a gente tem que ter mais atenção? Se tratando da infância. Todas as faixas etárias merecem a atenção de forma igual. Agora, se a gente for pensar principalmente com relação ao uso das telas, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda o uso de tela para crianças de até 2 anos de idade. E crianças de até 5 anos de idade, no máximo 2 horas de tela. De 6 a 10 anos, no máximo 3 horas de tela. Na prática, a gente observa que elas estão fazendo um uso muito maior, com muito mais horas da tela. E a grande preocupação é que, na maior parte das vezes, essa tecnologia que está sendo usada, os aplicativos que estão sendo consumidos pelas nossas crianças, não são necessariamente estimulantes ou que alimentem o nosso cérebro. Pelo contrário, eles geralmente ativam mecanismos, regiões cerebrais que ativam mecanismos de recompensa imediata, que fazem com que a criança fique ainda muito mais em alerta. Isso somado à diminuição de atividade física que o isolamento propicia, o isolamento social, faz com que se tenha alterações de sono, alterações de humor, que são muito importantes. Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez, né, a gente tem o efeito Flynn, em que em geração após geração a gente tinha um aumento de QI na infância, e pela primeira vez teve uma pesquisa publicada pelo efeito reverso, a gente teve uma diminuição do QI, justamente quando está tendo um aumento de exposição à tela da nossa infância. Então, acho que é importante ficar atento a isso e, é claro, pensar nas faixas etárias de acordo com o que está sendo consumido através das telas. Ô, Kátia, a gente sabe que esse ensino híbrido, ele veio para ficar, mas como você mesmo disse, as crianças, mesmo de ser até 10, 14 anos, ela, na sua concepção, ela tem maturidade para poder ter responsabilidade e saber que a tela, ela é importante para a gente, ou é perca de tempo a criança sentar ali, porque a gente sabe que tem crianças hiper, ultra, que não param um minuto, tem TDAH, e com isso, esse ensino híbrido, esse ensino na tela do computador, não facilita as crianças a desenvolverem mais ainda os sintomas que elas já têm e podem ter aí com o decorrer do tempo? Na verdade, para algumas crianças que são mais concentradas, que são mais, né, conseguem fazer uso do acesso à tela, ela vai conseguir aprender, sim, ela vai conseguir fazer um bom uso, mas isso é por um tempo bastante curto, porque todos nós, até os adultos, nós temos um tempo, em termos de minutos mesmo, máximos de atenção. A cada 30 minutos a gente precisa mudar o foco para que a nossa atenção renove.
muito tempo em frente à tela, de fato a criança vai dispersar, ela vai ter dificuldade de aprender o conteúdo. Claro que isso foi importante numa fase desse isolamento, mas não é a solução efetiva para que a gente permaneça assim por muito tempo. Ainda mais as crianças com déficit de atenção, elas vão ter bastante dificuldade de focar a atenção, e você não aprende se você não teve atenção. Então, de fato, isso prejudica bastante. Um estudo feito pelo INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo, sobre Covid-19, será referência para a Organização Mundial da Saúde. A pesquisa analisou as consequências cognitivas que a doença pode deixar nos pacientes curados. Quem falou sobre esse assunto com a gente foi a Lívia Valentim, neuropsicóloga do INCOR. Na verdade, o estudo já é referência na Organização Mundial da Saúde, porque o nosso estudo é único no mundo. Ele investiga as ações cognitivas após a Covid-19 e após os resultados, os primeiros resultados, nós percebemos que existe uma grande disfunção cognitiva quando investigamos a atenção, a memória, a visopercepção, função executiva e principalmente a linguagem. Então, muitos dos pacientes, mesmo os assintomáticos, isso significa aqueles que não tiveram os sintomas físicos da doença, podem comprometer as suas funções cognitivas. Agora, doutora, explica um pouquinho pra gente, né? Qual a importância desse estudo ser reconhecido, então, mundialmente, né, pela OMS, e como foi feita essa tratativa? O jogo digital Mental Plus, ele já está na OMS desde 2014, porque ele é um teste avaliador para as funções cognitivas. Ele só está agora sendo utilizado também para a avaliação no pós-Covid. E eu faço parte da Organização Mundial de Saúde como colaboradora na escrita de alguns artigos no CID-11, que é um compêndio para doenças mentais. Então, eles lembraram o Mental Plus, o teste digital, e eu fui lá e me propus a avaliar a Covid e a disfunção cognitiva. Então, como eles já conhecem o nosso jogo digital, é por isso que ele está sendo reconhecido, aliás, estão aguardando os próximos resultados, a próxima etapa do nosso estudo, que é a parte de reabilitação cognitiva. Então, nós já sabemos que existe a disfunção, porque o Mental Plus avaliou esses pacientes. Esses pacientes entraram agora num processo de reabilitação. E nós já temos estudo, né, resultado, e nós vamos mostrar para a OMS que o Mental Plus reabilita essas funções cognitivas. Agora, doutora, muito importante, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil, ter essa referência desse estudo do INCOR e essas conversas com a OMS, e que também ajude outras comunidades médicas a entender esse vírus e essa pandemia que a gente vem sempre falando lá de março de 2020, que todo mundo está aprendendo com ela dia após dia. Imagino que a comunidade científica também. E é muito importante essa interlocução da comunidade científica para auxiliar realmente outros países, outros locais, para que entendam as entrelinhas, vamos dizer assim, do vírus. Na verdade, o nosso estudo, o projeto Mental Plus, ele é multicêntrico. Nós temos 23 universidades envolvidas neste projeto que nós chamamos de projeto maior. Este braço da Covid-19 que está sendo desenvolvida aqui no INCOR. Então, esse bracinho, né, que nós chamamos bem pequenininho. Então, outras faculdades agora utilizarão o Mental Plus e
seguindo bem à risca o protocolo Covid-19 Mental Plus, e aí sim nós ajudaremos o mundo inteiro. É esta a intenção da Organização Mundial da Saúde. Então, a preocupação com o coronavírus, o que ele causa na função cognitiva, atenção, memória, linguagem do ser humano, e como utilizar esta ferramenta em todo o mundo. E, doutora, o quanto ter uma pesquisa, né, brasileira e reconhecida fortalece, então, a comunidade científica brasileira? Eu espero que todo mundo perceba o reconhecimento da pesquisa brasileira. Nós, brasileiros, não temos muito reconhecimento, infelizmente. Nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas, nós não temos investimento, né? Quando eu digo investimento, nós não temos investimento financeiro. Na verdade, quando temos, nós temos que ter sponsor, que a gente chama de laboratórios parceiros, para que possamos desenvolver as nossas pesquisas. Então, eu espero que com este projeto, a nossa pesquisa, o Brasil, seja reconhecido e que a gente não precise sair do nosso país, para que todo mundo entenda. O Brasil faz pesquisa e pesquisa de alta qualidade. Aproveitando o gancho da senhora sobre essa questão de pesquisa e pesquisa de qualidade, talvez antes da pandemia, as pessoas não soubessem efetivamente o quanto a comunidade científica do Brasil é respeitada fora do Brasil. E com a pandemia isso ficou mais latente, até pela curiosidade das pessoas entender um pouco mais desse mundo científico, do mundo da pesquisa. Se ter essa colaboração mundial entre os pesquisadores, reforça até ainda mais para o brasileiro que é preciso acreditar nos nossos, né? Porque muitas vezes se olha para fora e não se olha para quem está produzindo aqui no Brasil. Exatamente. Nós somos muito reconhecidos lá fora e muitas vezes passamos despercebidos aqui no Brasil. Você falou muito bem. Então, espero que todo mundo comece a perceber que pesquisador brasileiro tem que começar a ser reconhecido no nosso país em primeiro lugar. Agora, voltando um pouquinho sobre essa questão do estudo do INCOR, nós estamos falando sobre algumas sequelas cognitivas. Para quem está chegando agora na nossa conversa e não entendeu bem, quais seriam essas sequelas já identificadas que vai aí para esse segundo momento que é de reabilitação da pesquisa? Quando falamos de cognição ou funções cognitivas, nós estamos falando de coisas simples mesmo. Atenção, memória, linguagem, a capacidade de visualizar o que você consegue, que a gente chama de visualização de mundo, que é a visopercepção, e a função executiva, que é a principal função cognitiva do ser humano. Esta função é a capacidade do ser humano pensar, buscar estratégias, saber pegar uma ideia boa, desprezar ideias que não valem a pena, planejar atividades diárias para resolver os seus problemas. E é isto que nós encontramos no nosso estudo como a maior falha na função executiva. Os nossos voluntários se queixam de que eles, infelizmente, se esquecem, não memorizam ou não executam tarefas simples. Então, eu vou dar exemplos de tarefas simples. Estou com sede. Vou buscar um copo d'água na cozinha. Saio da minha sala, chego na cozinha. O que eu vim fazer aqui mesmo? Esqueci. Não realizei nem ato
só ficou no pensamento, não solucionei o meu problema, que era tomar a minha água. Vou pagar conta. Ah, tem a conta para pagar, é dia tal. Ah, passo o dia, não pago. Nós tivemos pacientes voluntários que agendaram o dia de vir quando sinalizou no celular Covid. Ele olhou e falou assim, eu já tive Covid, não sei por que despertou. Apagou. E não entendeu que ele tinha anotado Covid e que era um compromisso dele estar aqui conosco para a avaliação. Então, veja como as pessoas estão disfuncionais. E outras mais estarrecedoras, não conseguem mais fazer itinerários. Nós temos voluntários que são médicos aqui do INCOR, foram comprometidos, não conseguem chegar ao ambiente de trabalho. Pessoas que trabalham há 12 anos no nosso instituto, saíram de casa e não conseguem chegar mais aqui. Não sabem mais dirigir um automóvel, não sabem andar de bicicleta. E estas são memórias implícitas. Uma vez que você aprende, você nunca mais esquece. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O projeto Carta de Mulheres, lançado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi criado para ajudar vítimas de violência doméstica por meio de um canal online. Quem contou detalhes sobre o projeto foi a juíza de direito Tereza Cristina Cabral Santana. Acompanhe um trecho. Nós temos mais de 1.600 formulários respondidos até a data de ontem. São várias as violências relatadas, a maior parte, a grande quantidade é violência psicológica, seguida da violência física, e praticadas pela grande maioria por companheiros ou ex-companheiros, ou maridos ou ex-maridos, que vêm ao encontro do conhecimento que nós temos a respeito da violência de gênero mesmo. Doutora, ainda seguindo essa questão sobre a violência e quais são esses relatos, né? Nesses mais de 1.600 formulários, quais os principais tipos de violência, então, relatados por essas mulheres? O principal tipo é violência psicológica, né? Essa vem, assim, com uma gama bastante detalhada de informações, seguida da violência física, e aí depois outras detalhadas. Lembrando que normalmente, na violência doméstica, várias violências elas acontecem ao mesmo tempo ou uma seguida da outra, né? Então, às vezes, os casos em que há o relato de violência psicológica também tem a violência física, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. E, doutora, como que é o trabalho do TJ, então, aí para ajudar, né, essas mulheres que são vítimas de violência, até por meio desse projeto novo? Olha, a gente faz uma análise detalhada desses relatos que são colocados, são profissionais que têm formação específica em violência de gênero, em violência doméstica, a gente analisa especificamente as situações e faz a comunicação, a informação para as pessoas que nos pedem a informação a respeito dos caminhos que podem ser tomados diante da violência que está sendo noticiada. O Tribunal de Justiça, a Coordenadoria, tem tido um trabalho incansável no atendimento dessas mulheres. É uma preocupação bastante grande do Tribunal de Justiça e da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça fazer o atendimento e enfrentamento da violência contra a mulher. Sobre ainda essa questão de denúncia, o projeto faz uma orientação para essas mulheres com relação às denúncias e a gente sabe que esse momento da denúncia talvez seja a mais complicada para as vítimas. Sim, muitas mulheres, é uma constante, na verdade, é muito comum que haja subnotificação, né? As pessoas têm medo de fazer a comunicação da violência pela qual elas estão passando, desconhecem quais são os caminhos que podem ser seguidos a partir dessa comunicação. Daí a importância exatamente do projeto, porque o conhecimento sobre o que é a situação de violência, o tipo de enquadramento que se faz,
qual a classificação, saber compreender o tipo de violência que está passando e quais são os caminhos possíveis a partir dessa compreensão, então, são instrumentos bastante eficazes no enfrentamento à violência de gênero, né? Lembrando sempre que essas mulheres têm, sim, muito medo de comunicar a ocorrência da violência, algumas delas, inclusive, correm risco de morte, né, uma vez feita essa comunicação, e o projeto, na verdade, ele não funciona como um canal que comunica às outras instituições a ocorrência da violência. É um canal de comunicação, de informação para as pessoas que estão passando pela situação de violência ou para pessoas que conheçam mulheres que estejam passando por situação de violência, e a partir dessa informação, a pessoa toma a decisão de qual o melhor caminho a ser tomado, e a gente garante o sigilo, né? Os dados, informações que nos são passados, não são repassados para nenhuma instituição e nenhuma entidade. Agora, doutora, a pandemia aumentou mesmo os casos aí de violência contra a mulher, e eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre isso. Olha, a pandemia, ela trouxe inúmeros obstáculos, né? Porque no começo, se a gente for lembrar do que aconteceu, muitos dos serviços foram fechados, né? Nós estávamos numa época de uma adaptação em razão do necessário isolamento social, essa urgência pandêmica, a urgência sanitária pela qual estávamos todos passando. Então, houve uma necessidade de adaptação do funcionamento desse serviço. A maior parte desses serviços precisa funcionar de forma física, né? Os atendimentos físicos que são feitos, e naquela urgência daquele momento, na verdade, eles deixaram de funcionar, e aí a partir de determinado período é que começou a haver uma determinada adaptação. Essa dificuldade das mulheres de saberem o tipo de serviço que podem procurar, qual o acesso que podem ter, horário de funcionamento, telefone, e-mail para comunicação, essas dificuldades todas acabam incrementando essa dificuldade que elas têm nesse já complicado e complexo caminho que elas têm que percorrer para procurar ajuda, né? Lembrando que nenhuma mulher consegue sair sozinha da situação de violência, ela precisa de ajuda, precisa de acolhimento e precisa de política pública e de serviços que funcionem para que esse acolhimento se faça presente, né? Então, nesse primeiro momento, foi isso que aconteceu com esses serviços todos fechados, essa dificuldade, até impossibilidade de procurar ajuda, isso acaba aumentando o risco dessas mulheres, acabou proporcionando esse aumento dessa situação de violência. Fora essa proximidade, né, essa dificuldade de sair de casa, ou impossibilidade também, facilitando e dando mais conhecimento aos autores da violência sobre quais são as localizações, as localidades, os locais em que essa mulher se encontra naquele determinado período, e tem também o problema da questão patrimonial, né, que muitas dessas mulheres não puderam continuar a exercer o trabalho que exerciam antigamente, né, e essa dificuldade material, digamos, patrimonial, também ocasiona uma dificuldade de acesso a outros serviços e também a quebra do ciclo da violência. E a senhora, doutora, é coordenadora do Anexo da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santo André. Não só a pessoa que passa por essa situação é atingida, mas toda a família acaba sendo impactada. Como trabalhar, então, com a família? A gente tem que sempre lembrar, esse é um ponto super importante que você trouxe, né? Às vezes a gente olha para a situação da violência contra a mulher e a gente não lembra que, na verdade, as crianças, filhos e filhas dessa relação, se não são vítimas diretas, né, da violência que é praticada pelo agressor, eles são vítimas indiretas, né, porque na verdade eles no mínimo presenciam a violência que acontece e toda essa situação que está ali naquela determinada residência, naquele determinado domicílio, obviamente que afeta a família toda, não só filhos e filhas, né, que eu vou me permitir dizer mais afetados, mas também pais dessa mulher, mães, né, toda a família, todo aquele entorno, a família mais próxima, a família um pouco mais remota, digamos assim, todas essas pessoas acabam sofrendo, direto ou indiretamente, a violência que é praticada, né. Lembrando que a violência doméstica, em sua maioria, e o projeto trouxe essa comprovação desse dado estatístico, ela é praticada por homens, companheiros ou ex-companheiros, maridos ou ex-maridos, e a gente pode intuir e concluir também que existem filhos dessa relação, filhas de todo um entorno familiar e amigos e amigas também envolvidos nesse determinado comportamento, né? A maneira que a gente tem de poder fazer esse atendimento, por isso que eu achei extremamente importante essa situação que você trouxe, é que a gente envolva toda a família nessa rede de proteção e acolhimento,
Lembrar que as medidas protetivas de urgência também podem beneficiar familiares dessa mulher, vizinhos e vizinhas, amigos e amigas, até pessoas que eventualmente testemunham, acabam indo a juízo contar a situação de violência pela qual essa mulher está passando, filhos e filhas também. Algumas dessas pessoas, inclusive, incorrem risco, porque nem sempre a violência direta, digamos assim, ela se restringe à mulher, às vezes ela é também praticada contra as pessoas que tentam ajudar essa mulher, né? Então existe uma preocupação muito grande com relação a isso, e também as medidas protetivas podem não só impedir determinados comportamentos do autor da violência para com essas pessoas, mas também proporcionar o encaminhamento dessas pessoas para a rede de acolhimento e atendimento. Então, a política pública, ela precisa olhar para essa questão dessa maneira bastante completa e complexa, e assim proporcionar esse atendimento que extrapola esse estrito limite, né, da relação homem, né, vítima com agressor, para compreender essa complexidade do fenômeno e assim ajudar a todas essas pessoas para a gente poder compor o que a gente chama do tecido social que foi rompido em razão dessa violência que foi praticada. Doutora Tereza, uma outra questão também que fica aí no centro da discussão é sobre essa questão das medidas protetivas, como a senhora disse agora para a gente. Quando a gente lê uma notícia, principalmente sobre essa questão de violência contra a mulher, feminicídio, em algum momento essa mulher já tinha relatado essas agressões e existia uma medida protetiva e que ela não foi efetivamente colocada em prática. Essa ainda é uma questão muito delicada de se entender nesse meio jurídico e da justiça que, se uma mulher tem uma medida protetiva, é preciso ser mais efetivo na fiscalização? Existe ainda uma dificuldade da nossa sociedade em compreender a seriedade e a gravidade da violência contra a mulher. Felizmente, isso tem diminuído bastante, né? As pessoas têm se dado conta de que é uma situação bastante gravosa, de que por vezes, ou muitas vezes, vou me permitir dizer, o feminicídio deixa de acontecer quando essa intervenção é feita no momento certo. Então, daí a pertinência desse seu questionamento, porque realmente é bastante importante. Agora, eu acho que esse subestimar a gravidade da situação, aliado ao fato de que nós ainda culpabilizamos essa mulher pela violência pela qual ela passa, né? Então, tem até os ditados populares, em briga de marido e mulher não se mete a colher, ou então escolheu mal, né? Quem mandou escolher aquele determinado companheiro, escolheu mal, ela que acabe resolvendo aquela determinada questão, compreendendo como se fosse uma esfera privada de atuação, né? Então, a gente precisa se empoderar e se apoderar desse tipo de conhecimento, que nós temos um problema público, né? Esse problema de toda a sociedade, cabe à nossa sociedade fazer com que esse problema deixe de acontecer, e por sociedade eu estou colocando também as instituições que compõem a nossa sociedade, que compõem a nossa comunidade, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim, todas essas instituições que têm essa responsabilidade de lidar com a situação de violência e compreendendo essa seriedade, fazer com que todas as medidas destinadas ao enfrentamento da violência, acolhimento e proteção dessa mulher sejam efetivamente implementadas. Dentre elas, é imprescindível a concessão das medidas protetivas de urgência. Medidas protetivas de urgência salvam vidas, e também a fiscalização dessas medidas, né? Existem procedimentos ou locais que estão adotando medidas específicas de fiscalização, como, por exemplo, Patrulha Maria da Penha, que temos lá em Santo André, a Guardiã Maria da Penha, que tem aqui na capital do estado, e algumas outras cidades do interior que também adotaram essa como uma das medidas fiscalizatórias. A tornozeleira eletrônica também é um dispositivo necessário para que nós possamos acompanhar o comportamento desse homem autor de violência, em situações excepcionais, obviamente, para que a ajuda ou essa mulher possa se prevenir, ou a polícia possa chegar quando ele se aproxime dessa determinada mulher. E é importante que essas sejam políticas de Estado, né, que sejam adotadas, e que essa fiscalização seja compreendida como uma necessidade também, para que a gente possa construir uma sociedade que efetivamente seja livre dessa violência contra a mulher. E, doutora, dentro de toda a sua experiência, né, com essa parte, existe um perfil de mulheres aí que é atingido, né, pela violência? Existe um perfil traçado aí para a mulher que passa por isso? Olha, a gente costuma dizer, eu vou me permitir dizer a gente, mas as teóricas, as cientistas, as acadêmicas também,
e a gente que lida com a violência doméstica percebe isso na prática, que é uma única violência democrática, né, no mundo. Ela atinge a todo e qualquer tipo de mulher e ela é praticada por todo e qualquer tipo de homem. A diferença é que, na verdade, dependendo das vulnerabilidades envolvidas, essa mulher tem melhores condições de sair da situação de violência, né? Então, dependendo do nível econômico-social, dependendo do nível de instrução também, né, a cultura, dependendo da condição econômico-financeira, dependendo do local de moradia, mulheres, por exemplo, que têm o apoio da família, que têm amigos e amigas que conseguem ajudar e formam um círculo de proteção em torno dela, tem mais facilidade para procurar ajuda, mulheres que têm melhor condição econômica e financeira também, lembrando que as mulheres negras, né, que o feminicídio é um crime que atinge a todas nós mulheres, mas ele acaba atingindo mais mulheres negras, uma proporção tanto quanto maior em razão dessa interseccionalidade racial, que é uma vulnerabilidade que a gente precisa reconhecer. Então, resumindo, ela atinge a todas as mulheres, mas dependendo da condição que essa mulher tem, ela tendo maior facilidade para sair da situação de violência, essa violência pode ser um pouco diminuída, o ciclo da violência pode ser um pouco mais, digamos, mais facilmente quebrado. Agora a gente fala de economia. Qual a extensão da importância do auxílio emergencial para a população brasileira? O economista Rodrigo Mariano respondeu essa pergunta para a gente. Confira. A estimativa é que no ano de 2020, né, onde foi aprovado o auxílio emergencial a partir do momento ali do agravamento, né, da pandemia, é estimado algo em torno de 300 bilhões de reais, né, então foi um valor muito expressivo injetado na economia brasileira, e só para a gente ter aí uma base de comparação, é algo próximo a 10 anos de um programa como o Bolsa Família, né, os recursos são ali equiparados a praticamente 10 Bolsas Famílias, que gira em torno aí de 30 a 32 bilhões por ano disponibilizados através do programa. Uma outra questão, Rodrigo, se fala muito do quanto o auxílio emergencial foi essencial para que a economia girasse e para que o Brasil talvez não tivesse piores índices econômicos, não é? E nesse momento se tem essa intenção, se continua ou não, em que momento vai continuar, se vai ser rápido essa volta de auxílio ou não. Essas incertezas, o quanto podem, daqui a um tempo, impactar essa roda da economia aqui no Estado? O auxílio emergencial foi fundamental, né? Recentemente, na entrada aqui da minha entrada, eu ouvi vocês falando da palavra importância, né? E a importância do auxílio emergencial para a economia brasileira no ano de 2020 foi fundamental. E não só para a economia brasileira, mas sim para as famílias, né, que tinham ali a necessidade de um valor para subsistência, muitas vezes. Então, de fato, uma injeção na economia na magnitude dos 300 bilhões fez com que, de fato, do ponto de vista econômico, o Brasil sentisse um pouco menos, né, essa crise causada pela pandemia. Então, de fato, ele é muito importante e a avaliação de ser retomado esse programa é de fundamental importância para o momento atual, dado aí o momento ainda de pandemia e com taxas aí ainda preocupantes. Agora, de quanto deveria ser, né, esse valor caso o benefício volte a ser pago aí à população? Atualmente o que está sendo discutido, né, é um valor de R$250 reais aproximadamente, né, ainda vai ser definido lá pela PEC, está sendo estudado, discutido até para ver da onde vai vir esses recursos, mas a conotação atual é de algo em torno de R$250, inferior, né, aos valores que vinham sendo aportados no começo do programa do auxílio emergencial, que foi de R$600, e posteriormente ali quando nós tivemos no final do ano a adição, né, o prolongamento do auxílio foi um valor de R$300, ou seja, é um pouco menor ainda do que a segunda parcela lá que nós tivemos, mas ainda é substancial e de fundamental importância para que a gente tenha aí ainda um colchão de segurança para aquelas famílias que ainda serão impactadas pela não geração de emprego diante do cenário de pandemia. Nós ouvimos, Rodrigo, em algumas outras semanas, o governo federal dizendo que não se poderia
postergar por muito tempo o auxílio emergencial, porque teria um rombo também na economia. Quais as reais condições desse momento de se criar um novo auxílio emergencial? A atual condição para a criação do auxílio emergencial passa de fato pela aprovação de uma PEC, onde possa ter gastos adicionais, gastos tidos como emergenciais. Se a gente pegar o orçamento do governo hoje, a aprovação, por exemplo, de um auxílio emergencial por volta de R$250 gera aí algo em torno de 10 bilhões de reais por mês. Isso comprometeria algo em torno de 20% já do orçamento do governo federal só com esse pagamento, né? Fora todas as despesas do ano corrente que tem até o final do ano, considerando que nós estamos ainda em fevereiro. Então, é fundamental que tenha a PEC, porque daí é um gasto adicional, emergencial, e aí fica viável aí esse valor que está sendo pensado de R$250 em 4 parcelas. Né? Então, seria algo em torno de 10 bilhões de gastos por mês, totalizando aí algo em torno de 40 bilhões de reais nos 4 meses. Agora, qual é a relação, né, do auxílio com os índices de inflação, de inadimplência e também de desemprego? No ano de 2020, esses indicadores foram, de certa forma, impactados positivamente até pelo auxílio emergencial. Exceto, obviamente, o fato da inflação, né, maior dinheiro na economia, a gente está falando de 300 bilhões de reais na economia injetados, ele gerou, obviamente, uma pressão de certos produtos, né, na demanda. Então, houve um crescimento na demanda de alguns produtos em algumas regiões do país. Então, quando você olha a região norte, nordeste principalmente, que teve ali a injeção do auxílio, alguma demanda de alguns produtos que estavam represadas foram aumentadas, e isso gerou a inflação de modo generalizado na economia. Mas, no ponto de vista de inflação, então, a gente teve sim alguns picos de aumento em alguns produtos, né? Quando a gente olha de inadimplência, a gente teve um comportamento melhor da inadimplência, né? A inadimplência teve aí sinais de melhora, justamente porque parte desse valor foi canalizado para pagamento de algumas dívidas, né? Até porque a gente a pessoa que recebeu não saberia como seria o momento futuro. Então, ele se precaveu e fez o pagamento ali de algumas dívidas também com parte desse auxílio. Do ponto de vista de emprego, a geração desse dinheiro, né, na economia, a injeção desse dinheiro na economia fez com que algumas atividades econômicas fossem menos impactadas. Então, principalmente a área de alimentos, bebidas, farmácias, foi menos impactada. Logo, houve geração de emprego nesses setores. Quando a gente olha dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, há aí sinais de aumento no número de contratações, por exemplo, em bares, em supermercados, em mercearias, né, na reta final, principalmente do ano. Então, foi um cenário contrário àquele que nós vimos no início ali da pandemia e no primeiro semestre, principalmente. Então, o emprego teve uma melhora por conta do auxílio emergencial. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.